Viernes, sesión de la descarga espiritual. ¿Por qué es importante participar? Es muy importante para mí porque uno se libera de varios problemas que uno pueda traer. Uno se va liberando de muchos complejos que tiene uno en la vida, ¿verdad? Y por eso considero que es importante los viernes, ¿verdad? Sí. Porque uno se libera de muchas cosas. Depresión. Yo venía depresiva, nerviosa, con mal carácter, infinidad de cosas que a uno lo afectan. Por muchos años la depresión fue algo que dañó mucho mi vida. Vida destruida. Bueno, antes tenía muchas enfermedades, problemas, padecía de una hernia en la columna, no me podía agachar, se me inflaba la cintura y demasiado dolor y los medicamentos no me llegaban. Los resultados. Pero gracias a Dios, viniendo los viernes, yo me pude liberar de eso. Me liberé de lo que fue la depresión, de los nervios, angustias, mal carácter. Y así he ido participando y me ha ayudado muchísimo. Para mí es muy importante los días viernes. Sí me han ayudado porque me han liberado y ya no estoy como estaba antes, que con miedo, con enfermedades, con tristeza, con depresiones, y ya estoy liberada. Bastante bien liberada de todo a todo y me siento feliz, y yo invito a todas las personas de que asistan a las reuniones porque todas son muy importantes. Participe usted también, todos los viernes, especialmente a las 3 y 6 de la tarde, en nuestra sede nacional, en la 7ª calle, entre 4ª y 5ª avenida, en Comayagüela, y en todas las iglesias de Vida Nueva. Que Deus bendiga a todos abundantemente. Aqui estamos uma vez mais com o programa Nuestro Tiempo. Você viu aí opiniões de pessoas que participam nos dias viernes acá en la iglesia de Vida Nueva. Todos os viernes tendremos a cadena fuerte de liberação para cortar todas as maldições, os problemas espirituais, as pessoas que han sofrido com brujerias, com hechicerias, com vícios, têm a oportunidade de liberar-se de todo mal. E no transcurso do programa você também conhecerá mais acerca desta grande hogueira santa de Israel no Templo de Salomão. E eu tenho aqui os pastores regionais acá da capital, e nós estamos abordando nestes dias, pastor Christopher, pastor Fábio, pastor Jonathan, a importância que é de las pessoas participarem desta hogueira santa e enviar suas petições ao Templo de Salomão, que se convertirá neste mês de julho en el Monte Moriá. Você sabe que o Monte Moriá é o monte del Deus proverá, porque foi aí que Abraão, sendo provado em sua fé, levou seu filho Isaac para sacrificá-lo. E quando seu filho lhe perguntou: Padre, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo aqui o cuchillo, estou vendo todo, pero aonde está o cordeiro para o sacrifício? Ele não sabia que o cordeiro, que o sacrifício seria ele. Ele perguntou: onde está? Foi quando Abraão, inspirado por Deus, respondeu: Deus proverá. Então, o Monte Moriá é o monte del Deus proverá. E esta campanha é a campanha em que aqueles que aprenderem a depender de Deus, Deus proverá para eles todo o que necessitam. E você vê que allí começou uma nova etapa. A partir desse momento, a partir dessa atitude de fé de Abraão, de quedar em la dependência de Deus, começou uma nova etapa. E a hogueira santa é isso, é a oportunidade para começar esta pessoa numa nova etapa, na vida bendecida, na vida transformada. E de hecho, em aquele momento que você disse, Deus falou: agora eu sei que tu me temes. Em outras palavras, agora eu sei que su sacrifício de venir aqui, de subir aqui, muestra sua fé em mim. Porque, pastor, muita gente crê em Deus. Muita gente nos vê agora em sua casa e diz: eu creio em Deus. Mas se você não fazer como Abraão, sair de sua casa, venir aqui e tomar a iniciativa,
Porque lo que Dios quiere en esta campaña de Israel es que las personas queden en su total dependencia, pastor. Mucha gente depende de muchas cosas que no le trae la solución de su problema. Ou seja, já não é mais aquela fé emotiva, aquela fé da emoção que a pessoa diz, eu creio em Deus, e ela resuelve mentalmente que crê em Deus, mas não depende de Ele. A crença bíblica, a crença de Abraão, a fé de Abraão, foi a fé consciente. Você vê que foi tão consciente a fé de Abraão para depender de Deus, que Deus deu a Abraão tempo para pensar. 3 dias, né? Deus deu para Abraão tempo para que ele pudesse meditar e até mesmo quizás desistir de atender a voz da fé, desistir de atender a voz de Deus. Mas como a fé dele era consciente, ele sabia que ele não podia desistir e ele foi hasta o final. Ele foi hasta as últimas consequências com Deus, confiando em Deus, dependendo de Deus. A palavra de Deus disse que ele creia que Deus poderia trazer de las cenizas, ressuscitar de las cenizas a seu próprio Hijo. Então, era uma fé consciente. E é esse tipo de fé que provoca cambios extraordinários. Deus não quer melhorias, Deus quer uma transformação total. Ele quer fazer em sua vida, meu amigo e minha amiga, coisas tão grandes que você não é capaz de imaginá-lo. Mas, para que Deus haga coisas grandes, você tem que aprender a depender de Ele, a confiar em Ele, a não depender mais nem de coisas, nem de pessoas, mas de Deus. Ok? Nós vamos estar falando mais acerca disso em los seguintes programas. Mas agora eu quero que você acompanhe a matéria do tabernáculo, porque nós vamos, a primeira parte desta hogueira santa de Israel será a consagração de los diezmistas. E del dia 1 de julho ao 5 estaremos consagrando a los diezmistas. En este altar, las personas subirán e aqui tendremos a réplica del tabernáculo. Você vai ver aí a imagem del tabernáculo, mas aqui vamos ter essa réplica e los diezmistas entrarão. As pessoas que creem em Deus, que diezman para Deus, entrarão nesse tabernáculo, apresentarão seus diezmos. Vão trazer as fotos suya e de sua família. E estas fotos serão levadas, pastor Jonathan, ao templo de Salomão, mas não ao templo, ao tabernáculo. E quedarão no arca de la aliança para sempre allá, aonde Deus prometeu que seus olhos e seus ouvidos estarão aí para sempre. Sim, porque o tabernáculo simbolizava, pastor, a morada de Deus em la tierra. Antes de qualquer coisa que eles construíam em suas vivendas, é como um residencial. Antes de vender a vivenda, o terreno, se coloca uma caseta para vender os lotes. Assim era mais ou menos. Primeiro o tabernáculo em el centro e depois eles haciam suas casas alrededor. E será puesta a fotografia suya e de sua família já dentro. E estará permanente, pastor. Ou seja, a ideia é que primeiro o tabernáculo de Deus, primeiro a casa de Deus e depois nossa casa. Porque esse é o sentido del diezmo. El diezmo, los diezmistas, são aquelas pessoas que colocam Deus em primeiro lugar, que reconhecem Deus como Senhor de suas vidas e por isso cumprem o que diz Malaquias capítulo 3, versículo 10. Acompanhe agora esta matéria acerca do tabernáculo e um testemunho e em seguida volvemos. El tabernáculo de Moisés fue la habitación del Dios Altísimo durante 40 años en el desierto. Todas las personas que se aproximaban a ese lugar sabían que ese lugar era un lugar especial, un lugar separado, santificado a Dios. Las personas no podían simplemente aparecer aquí y decir, yo quiero entrar. Todas las personas que quisieran tener un compromiso con Dios tenían que probar ese compromiso a través de un sacrificio. Este elemento era llamado altar de sacrificio, o podemos decir altar de la decisión, porque era en este lugar donde la persona tenía que tomar la decisión de dejar el pecado de ella y lo que la apartaba de Dios. Por eso ella precisaba de un animal perfecto,
puro, para que ese animal la sustituya. Ella tendría que morir, pero la verdad, quien moriría era el animal. Entonces, al presentar un animal perfecto, los pecados del pecador eran transferidos al animal. Y después de hacer el sacrificio y la sangre del animal utilizado en el altar, esa persona estará libre del pecado. Después del sacrificio en el altar, la persona podría irse, libre de su pecado, y el sacerdote la representaría. A partir de ese punto en adelante, ella no podía entrar en el lugar sagrado. Pero antes de entrar, el sacerdote o el sumo sacerdote tenía que lavarse las manos y los pies en la vasija de bronce o pileta de bronce. ¿Por qué? Porque era un lugar sagrado. Era un lugar donde se daba reverencia a Dios, y ellos no podían entrar allí de cualquier manera. Hoy nosotros no nos lavamos las manos y los pies para entrar en el santo lugar, pero sí nuestra mente y nuestro corazón, y el agua que nos purifica es la palabra de Dios. Entonces, vea la necesidad de diariamente hacernos esa purificación. El servicio sagrado en el santuario sucedía todos los días. Lo primero era que los sacerdotes venían a la mesa de los panes y examinaban cada pan que estaba sobre la mesa. Existían 12 panes. Obviamente las personas no podían acceder a este lugar, pero cada pan representaba una tribu. Por eso 12 panes, que era igual a 12 tribus. Todos los días los sacerdotes examinaban los panes para ver si estaban con moho o no. Y cada 7 días ellos se alimentaban de ese pan. Y de la misma forma que el sacerdote cuidaba el pan que representaba el pueblo, la tribu, ese pueblo daba de alimento al sacerdote. Hoy no es diferente. El hombre de Dios cuida del pueblo, ora por el pueblo, ayuna por el pueblo. Siempre está poniendo atención para que el pueblo no padezca, o en otras palabras, para que no tenga moho, como sucedía en el pasado con los panes. Entonces, igual que como hoy, el hombre de Dios cuida del pueblo. El pueblo también suple las necesidades del hombre de Dios y de la obra de Dios a través de los diezmos y de las ofrendas. Entonces, allí había un cambio. El hombre cuidaba del pueblo y el pueblo cuidaba de la obra de Dios. Después de examinar los panes, el sacerdote venía al altar del incienso. Era en este lugar donde él se comunicaba con Dios. Todos los días por la mañana y al atardecer, él tenía que hacer el sacrificio en el altar. Él tenía que examinar los panes y eventualmente él tenía que comunicarse con Dios. Entonces, el carbón del altar del sacrificio, el sacrificio que se presentó allá afuera, sería la prueba de que él entró aquí sin el pecado de él. Entró aquí con sinceridad. Y cuando él se dirige a Dios a través de la oración, él se dirigirá con sinceridad de corazón. Y después de presentar el incienso, el sacerdote venía hasta el menorá o candelabro para encender las 7 copas, que eran la única forma de iluminación del tabernáculo. Él precisaba fuego. ¿Y de dónde él sacaría fuego? Ese fuego tenía que ser del altar del incienso. Entonces, vea que todos los elementos del tabernáculo dependen del fuego, pero ese fuego tendría que salir de un lugar, y ese lugar era exactamente el altar del sacrificio, el lugar de la decisión, donde la persona dejaría los pecados de ella para que a través del sacrificio ella pueda presentar sus oraciones en el altar del incienso, y la fe de la persona podía ser encendida. Ahora vamos a entrar en el santísimo lugar, donde la presencia de Dios habitaba a través del arca de la alianza. El arca de la alianza era el símbolo del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Era un pacto de obediencia, un pacto de entrega total. Y el nombre del arca de la alianza se refiere a una alianza que tenemos cuando nos casamos. Exactamente eso
lo que Dios siempre quiso hacer con el pueblo, firmar un pacto, una alianza con ese pueblo, solo que Dios es santo, y Él precisaba que ese pueblo dejara las idolatrías, sus errores, sus pecados, para que entonces ellos sean purificados, ellos pudieran tener una comunión sincera con Dios, la fe de ese pueblo pudiera ser encendida, y entonces finalmente ese casamiento, ese pacto aconteciera. Y así como este lugar, el Santo de los Santos, representaba la alianza que Dios hizo con el pueblo en el desierto a través del Arca de la Alianza, nosotros vamos a dejar aquí las fotografías de todos los fieles, de todos aquellos que decidieron firmar un pacto con el Dios Altísimo, un pacto de fidelidad, un pacto de obediencia, a través de ese casamiento para toda la vida. Va a ser aquí, en este lugar. Mi primer petición en la campaña de Israel fue de mi liberación y de mi sanidad. Y gracias a Dios, Dios me bendijo y me contestó. Han venido otras campañas de Israel donde he participado, ¿no? Y pues primero que nada le pedía a Dios fuerzas y visión y valentía para poder emprender el camino de Él, ¿no? Porque uno tiene el pensamiento limitado solamente a tener donde vivir y un trabajo hasta allí. Uno cree que eso es suficiente, pero no. Dios me fue orientando y hacerme creer que puede uno conquistar su casa, ¿sí? Su carro y su negocio, cosas que uno quiera tener. Después dije, pues sería bueno que tuviéramos una casa, ¿sí? La logramos también. Yo conquisté pues 3 camionetas, ¿no? Y todo, gracias a Dios, cambió. Muy bien, y regresamos aquí con el programa Nuestro Tiempo. Usted tuvo una idea de lo que es el tabernáculo, de la historia, y en este mes de julio los diezmistas van a enviar sus fotos para que se quede siempre en el tabernáculo. Y Dios va a manifestar su grandeza y su poder en la vida de todos. Ahora, vamos a hablar, pastores, a respecto de la importância de la persona enviar el pedido. ¿Por que nosotros convocamos as pessoas a participar de esta campanha de Israel? Não se trata de que as pessoas tragam dinheiro, den votos para a igreja. Se trata de que a pessoa, al tomar uma atitude como a fé de Abraão, como foi a de Abraão, passem a ter direito hoje, em los dias de hoje, a las mesmas promessas que Abraão tuvo. Que as pessoas passem a ter acesso a essas promessas e bendições e elas mesmas se tornem a própria bendição. Assim é, pastor, porque nós de nada serve ler a Bíblia tão solamente. Nós, com a campanha de Israel, traímos a los dias atuais o que passou no passado, porque Deus é o mesmo. A partir do momento que haja uma pessoa que haga o mesmo que Abraão isso, seguramente Deus hará o mesmo que isso na vida de Abraão. E aí é que entra a pessoa a hacer su pedido e ella tomar a atitude de quedar na dependência de Deus. Isso é fé. Porque de que adelanta dizer que ella tiene fé, nos acompanha agora na programação, tiene fé, mas ella não toma uma atitude. A fé sem obras é muerta. E a importância de enviar o pedido, a pessoa tem que tomar consciência que ela vai enviar o pedido e como que ela vai fazer com que esses pedidos, essas petições tenham resposta. É necessário não só enviar um pedido, é necessário fazer um pacto com Deus e pacto de sacrifício. Sim, porque na vida todo há um preço, a verdade é esta. Não é como, por exemplo, por falar a verdade, quantas orações você ha hecho em sua casa e quantas você ha contestado? Deus. Talvez nenhuma. Por quê? Porque sem o sacrifício, sem o pacto, sem a aliança, não há acordo, não há um matrimônio de solo uno. Se você quer que Deus cambie sua vida, você tem que subir e fazer como você também dijo, pastor, de Moisés. Ele deixou todos os privilégios do palácio e se puso na dependência de Deus, aún em el deserto, e se hizo um homem também tão poderoso e livrou o povo da situação. Porque, hablando de petição, a ideia é esta: se ella hace lo que Deus pide, Deus hará o que ela está pedindo. Então, esta carta que você vai escrever,
que será enviada ao templo de Salomão, será acompanhada com um sacrifício que Deus lhe estará pedindo. E seguramente, se você hace o que Deus te pede, o pedido que você está fazendo, Deus vai realizá-lo, pastor. E vale a pena recordar que no dia da oração, do clamor, da apresentação das petições, dos votos, dos pactos de todas as pessoas, não será apenas um obispo, não será apenas um pastor, serão mais de 10.000 pastores e obispos clamando por las petições do povo. Isso está sendo feito em todo o mundo, não é solamente aqui em Honduras, não, em los Estados Unidos, em Alemanha, em China, em Japão, aonde há uma igreja de vida nova, aonde há uma universal, estará sendo hecha este propósito e se reunirão já. Pastor Jonathan estará yendo, eu também irei ao templo e nos reuniremos com obispos e pastores do mundo inteiro em um lugar único, com uma fé única, clamando a um único Deus em um lugar único que é o templo de Salomão. Você vai acompanhar agora a experiência do Senhor Daniel, que foi ao templo de Salomão e teve esse privilégio. E depois dessa experiência, é claro, você vai quedar com a oração que estamos fazendo em concordância com obispos e pastores de Brasil, ok? Que Deus bendiga a todos. Mi experiencia en el templo fue algo sin igual y creo que no podría expresar en palabras lo que aconteció allá, ya que cuando llegamos yo pude ver manifestada la grandeza del Dios al cual servimos. Cuando ingresamos ya empezamos a participar de la inauguración, fue algo sin igual, el ingreso del arca. Todas las personas que estuvimos ahí no pudimos contener las lágrimas. Entonces pude comprender también que la obra que hace la iglesia es muy importante para rescatar a esas personas y para llevarlas a una vida mejor, así como lo hizo conmigo. Fue una experiencia inolvidable. Caminata de la Fe, en los pasos de Abraham. Deus bendiga a todos abundantemente. Aqui estamos uma vez mais no altar de nossa sede nacional. Agora são as 8 da noite com 46 minutos. Dentro de alguns minutos, aí em Brasil será a medianoite. E nós vamos entrar em concordância com o obispo, com os obispos e pastores que estão no altar, que estão no templo de Salomão, em oração para os que estão vivendo esta fé de la hogueira santa de Israel. Aqueles que vão a transferir para Deus a responsabilidade de suas vidas. Aqueles que vão a quitar de suas vidas a dependência de lo que têm e colocarão suas vidas em la dependência de Deus. Essas pessoas conquistarão uma vida nova. Então, esteja conosco. Dentro de alguns minutos estaremos fazendo a oração em favor de todos. Acompanhe agora o relato de uma pessoa que, mediante o sacrifício em la hogueira santa de Israel, cambiou completamente de vida. E já volvemos com a oração. Mi nombre es Shirley Cabrera. Antes mi vida estaba completamente destruida, mi matrimonio completamente destruido también. Tenía ya 3 años de estar separada de mi esposo. Vivíamos bajo el mismo techo pero como amigos y no encontrábamos una solución. Por ese motivo sufría mucho. También en la salud, pues tenía un problema serio en la columna que no me dejaba caminar. Estuve más de un mes postrada en una cama y muchas veces tenía que movilizarme en una silla de ruedas. Los dolores eran intensos. Los médicos me habían diagnosticado una hernia en la columna y la única solución era una operación que no garantizaba mi cura. A raíz de todo esto yo perdí el trabajo. No tenía cómo solventar los gastos de la casa, el trabajo de mi esposo también no alcanzaba para cubrir los gastos, mis padres nos tenían que ayudar muchas veces para mantenernos, para poder comer o pagar los servicios del hogar, no podíamos pagar como debía ser la hipoteca del inmueble, sufría demasiado, entré en depresión
En medio de esta situación es que a mi esposo le diagnostican un cáncer en la nasofaringe que hizo metástasis en los ganglios. Los médicos le diagnosticaron una operación y además dijeron que solamente tenía 20% de probabilidades de vida. Realmente nuestro matrimonio, la salud, la economía, todo estaba destruido. No teníamos una solución, tocamos muchas puertas, pero en ningún lugar nos pudieron ayudar hasta que conocimos la Hoguera Santa. Gracias a esto nuestra vida se transformó. En nuestro matrimonio somos muy felices con nuestro hijo, estamos contentos, nos sentimos muy enamorados, mucho más inclusive que cuando nos casamos, vivimos una vida de pareja plena. En la economía Dios nos ha prosperado muchísimo, tenemos buenos trabajos, nos va muy bien, tenemos ya 2 departamentos en la mejor zona de Lima y tenemos un auto 0 kilómetros, en la salud completamente restablecida, yo no tuve que ser operada, mi esposo tampoco, sanado del cáncer, nuestra vida cambió completamente y gracias a nuestro último sacrificio lo que hemos conquistado ha sido una tienda, una cafetería, es la primera cafetería de una cadena. Yo puedo asegurar que gracias al sacrificio nuestra vida ha sido completamente restaurada. Muy bien, nosotros estamos aquí ahora en el altar y ya los obispos en la explanada del templo de Salomón iniciarán la oración y nosotros estaremos aquí orando en concordancia con ellos. Pastor Alex va a dar inicio a la oración. Assim é, meu Deus e meu Padre, que neste propósito, muitas pessoas que estão dispostas a entrar, o Senhor venga trazer um resultado na vida de elas. Esta mulher, este homem, esta pessoa que nos acompanha e tem sua vida destruída por causa da enfermidade, ela seja livre, curada, sanada, curada del câncer. Esta pessoa tenha sua família transformada, meu Deus, assim como Abraão, meu Deus, escutou tu voz e se lançou, meu Padre, na palavra, no altar, no sacrifício. Se esta pessoa também escutar, então a vida de ela vai cambiar. E por isto eu lhe pido agora, meu Padre, e neste exato momento, haga com que esta pessoa entenda este propósito, haga com que este pueblo que está nas mãos do diabo, eles aprendam a ouvir tu voz, obedecer e subir no altar e manifestar a fé, porque não basta solamente estar dentro da igreja, não basta solamente ter uma Bíblia, há que manifestar a fé, há que subir no altar, meu Deus. Mi Deus, assim como o Senhor se lhe apresentou a Abraão e a fé de ele foi revelada, então, mi Deus, presenta-te agora para cada pessoa que acompanha esta programação e que a fé de ela seja revelada, para que neste momento, mi Deus, nasca uma indignação em contra a vida que ela vive, a vida de sofrimento, de desgraça, de enfermidades, e esta fé revelada, mi Deus, lleve a esta pessoa tomar uma atitude de venir a la igreja e lançar-se em tu altar e nesta hogueira santa, porque esta campanha é uma oportunidade para que a vida dela venga a cambiar, para que a vida desta pessoa, meu Deus, seja transformada e não apenas mire testemunhos de los demás, mas passe a ser um testemunho vivo, a própria bendição, meu Deus, que os próprios familiares que hoje são incrédulos, que hoje hasta hablan mal de la igreja, mas quando ver o cambio de vida na vida desta pessoa, eles creerão neste Deus que creemos, mi Padre. Sim, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui reunidos em tu altar, os pastores, as esposas, alguns obreiros, membros, pessoas que traem no coração a certeza de que o mesmo Deus de Abraão é o mesmo Deus nuestro. O Senhor não ha cambiado e o Senhor vai ser em la vida de las pessoas que crerem, la vida de las pessoas que tomarem a atitude de fé abraâmica, aqueles que confiarem no Senhor como confiou Abraão, vão a conquistar a mesma qualidade de vida. Mi Padre, bendiga as pessoas que entrarão nesta hogueira santa de Israel.
Eu personalmente levarei os pedidos de eles ao altar del templo de Salomão, al monte Moriá, al monte del Senhor proverá, e o Senhor proverá a vitória para os que creem. Assim lo determinamos em nome do Padre, do Hijo, do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, hemos hecho a oração e todos os dias, a esta hora, estaremos aqui no altar orando, hablando com Deus em favor de sua vida, em favor de sua vitória. Mas é necessário que você tome uma atitude de fé. Não basta a pessoa apenas escutar a palavra, o pastor Christopher. É necessário que a pessoa aplique a fé em esta palavra com uma atitude sacrificial. A diferença da fé de Abraão para os demás é que Abraão tinha uma fé sacrificial. E Abraão tomou a atitude, a decisão. Esta pessoa viu o testemunho. Agora, se ela sigue esse exemplo de fazer o mesmo que esta pessoa, por exemplo, foi revelada um sacrifício, a obedecer a voz de Deus. Se ela quedar na dependência de Deus, então o poder de Deus se vai manifestar. Assim é. E pastor Alexio, o sacrifício é a pessoa, como dijo o pastor Christopher, depender de Deus e não depender de las coisas que ella tiene na mão. Porque as coisas que ella tiene na mão estão aí, mas as coisas que estão na mão de Deus estão por venir. E vai venir a la vida de ella se ella quitar a dependência de aquello e colocar sua vida na dependência de Deus. Assim é, pastor Leno. Abraão, ele se desprendeu de Isaac, ele confiou em Deus, ele estou em tua dependência. Assim, todas as pessoas que querem participar deste propósito, você também tem que estar na dependência de Deus, como o Senhor mesmo disse, o que ela já tem em mão. Se ela escutar a voz e obedecer, então ela vai chamar a atenção de Deus, pero basta. Tem que ser algo muito mais que isto, ouvir, fazer o sacrifício espiritual e colocar no altar o que Deus está pedindo para ela. Assim é, se você diere para Deus o que Deus te está pedindo, Deus lhe dará a você todo o que você lhe pida. Que Deus bendiga a todos. Hoguera Santa de Israel en el Templo de Salomón, en la fe de Abraham.